Graças a Deus. Deus nos tem dado uma fé inteligente, uma fé associada, ligada, casada com a inteligência. Quando a fé não é unida, casada com a inteligência, então não é de Deus. A fé não é de Deus, porque Deus é sabedoria. Amém? Deus é sabedoria, é a própria sabedoria. E como Ele, que é a própria sabedoria, vai dar um poder que não exige também essa manifestação do saber. Por isso Deus nos deu a palavra. É por isso que Ele nos deu a palavra. Porque quando você lê a palavra, você usa o quê? A mente, o intelecto, a razão, a inteligência. Porém, a fé exige atitudes que com certeza contrariam o nosso coração, o nosso sentimento, as nossas emoções. E é isso que eu quero falar para você. Eu quero que você saiba como usar a sua fé. A sua fé é o seu poder. É o poder de Deus para você mudar a sua situação. A sua fé dá direito para você conquistar o que você quiser, o que você crê. Cada um tem a sua fé, ela é individual. Ela é individual. Deus deu a fé para cada um de nós, e cada um usa essa fé, esse poder, esse instrumento de acordo com a sua própria fé. Não importa se é grande, se é pequena, qualquer que seja a fé, ela é capaz de fazer remover montanhas. Mas essa fé exige sacrifício. Sacrifício. Vamos ver isso. O texto que Jesus ensina lá em Lucas capítulo 14 diz assim: olha só, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, aborrecer está falando de contrariar os seus sentimentos, o seu coração, e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quer dizer o seguinte: primeiro eu. Se você abraçar a fé em mim, eu tenho que ser o primeiro na sua vida. Se eu sou o primeiro em tudo, como que eu não vou ser primeiro na sua vida? Eu não aceito segundo plano. E aí vem o segundo verso, que diz: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que significa ir após Jesus? Como é que eu posso ir após Jesus, ô bispo? Quando eu começo a obedecer a palavra dele, eu estou seguindo os seus passos. Quando eu abandono essa palavra, então eu estou seguindo o meu próprio caminho. Quer dizer, ou você é, ou você não é. Ou você crê, ou você não crê. Essa é a condição. Aí vem um texto que você vai entender melhor. Jesus diz, continuando o discurso dele: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar?
para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O que significa isso? Fé inteligente. A fé inteligente pesa, calcula, faz as contas. Nada, nenhuma atitude tomada de forma incoerente, de forma insensata, sem pensar. Não, a pessoa faz as contas. Eu lembro que eu ouvia a palavra de Deus durante mais de um ano, até me entregar. Eu vivia assim. Eu estudava, trabalhava durante o dia, estudava à noite. E vinha na igreja quartas e domingos. Eu ouvia a palavra, gostava da palavra, mas na prática eu não tomava nenhuma atitude. Eu gostava de ouvir a palavra, de os ensinamentos, mas eu não tinha ainda coragem para assumir aquela palavra. Entende o que eu estou falando? Eu estava, digamos assim, enamorado de Jesus, mas eu não queria casar. Isso seria compromisso. Eu estava avaliando, pensando. Durante um ano eu fiquei assim, mais de um ano. Até que numa época como essa, de final de ano, eu decidi, meu Deus, a partir deste ano próximo, de janeiro, eu vou começar a assumir a fé contigo. E a primeira coisa que eu vou fazer é ser fiel no dízimo. Primeira coisa, foi o voto que eu fiz. E justamente, eu me preparei para que em janeiro eu pudesse começar com os dízimos. Eu fiz as contas. Eu vou começar. E vou começar e não vou interromper de forma nenhuma. A partir daquele momento que nós começamos a honrar a Deus com os dízimos, eu vim ter o meu encontro com Jesus, que você também tem que ter. Você tem que conhecer o Jesus que eu creio, o Jesus que a Bíblia fala, por você que tem que conhecer, e eu não posso te apresentá-lo. Quem apresenta é o Espírito Santo. Essa conversão, mudança de atitude, é uma coisa pessoal, que o Espírito e somente o Espírito Santo faz. Nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, ninguém, nenhum ser é capaz. É uma coisa pessoal de Deus, do próprio Espírito Santo, quem faz convencer. Quando eu comecei a praticar os dízimos, então o Espírito Santo veio e me revelou e me mostrou Jesus. E então eu me converti, eu me entreguei para Jesus. Eu me entreguei. E a partir daquele momento, a minha vida se transformou como da água para o vinho. Mudou tudo. Eu tive coragem para substituir a minha mãe, que era a pessoa que eu mais amava na minha vida, pelo Senhor Jesus. Não foi fácil, mas eu tomei aquela decisão. Isso aconteceu comigo. Eu fiz as contas, eu avaliei, eu pesei, que eu não pudesse tomar uma decisão que pudesse voltar atrás. A mesma coisa no casamento. Quando nós assumimos um compromisso com a Esther, eu falei, é para sempre. É para sempre. E eu lembro até que um dia nós brigamos, em adaptação, sabe aquela fase da adaptação? Nós brigamos e ela falou assim, se isso, aí falou lá uma coisa, eu vou me separar.
eu botei o dedo na cara dele e falei: nunca mais você vai falar isso aqui. Não existe essa possibilidade, não existe essa chance. Quer dizer, na mesma hora eu quebrei, cortei aquele pensamento satânico de divórcio. Graças a Deus, nós ultrapassamos aqueles momentos e estamos vivos até hoje. Mas por causa de uma decisão de fé, eu cria no casamento para sempre. Assim como eu cria de seguir Jesus para sempre, no sol, na chuva, no deserto, na cidade, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. E eu sigo Jesus por 54 anos. 54 anos. E eu sei o que é fé. A fé inteligente da fé emotiva. Se a fé é emotiva, a pessoa não tem segurança. Não tem segurança. Se a fé é inteligente, ela está firme. Ela está firme, firmada sobre a rocha. Aí Jesus dá um outro exemplo da construção da torre, e agora ele dá outro exemplo para ficar mais claro. Qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro que vem contra ele com 20.000? De outra forma, ou de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Quer dizer, avalia, pesa, medita, pensa. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu estou em condições de tomar essa decisão? Será que essa é a vontade de Deus? Porque se é a vontade de Deus, não há nem pergunta, a pessoa se lança de corpo, alma e espírito. Mas se há dúvida, é porque a coisa flui do coração, e o coração é enganador. O seu coração é um antro, é o seu maior inimigo. O nosso coração, não só o seu não, o nosso coração. O coração humano é desesperadamente corrupto, diz a palavra de Deus. Você não pode confiar no coração. Basta você verificar que as pessoas casam movidas por quê? Pela inteligência? Pela razão? Casam movidas pelo coração. É ou não é? Elas dizem: não, eu amo, eu quero casar com ele, eu quero casar com ela, é ela, e casam. 2 dias depois estão separados. Por quê? O bandido do coração fez a pessoa sentir aquele chamado amor. E você não pode abraçar a fé na base do seu coração. Eu estou sentindo. Não faça isso. Se você está sentindo, então é melhor parar de sentir, ou esperar parar de sentir, para tomar uma decisão consciente, inteligente. Você vê muita gente aí que se diz crente, que se diz que crê na Bíblia, que se diz pastor, que se diz bispo, que se diz isso, que diz aquilo, mas a vida é fracasso em cima de fracasso. E eu não me refiro ao fracasso material, não, eu me refiro ao fracasso espiritual, porque o primeiro fracasso dessa gente é o casamento. Eu louvo e agradeço a Deus pela minha esposa, porque me sustenta também nas horas amargas. Aí Jesus conclui esse entendimento dizendo: assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo.
Ah, bispo, quer dizer que então eu tenho que pegar todos os meus bens, todas as riquezas, tudo que eu construí, colocar no altar e ficar esperando em Deus? Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando que você tem que renunciar a tudo, inclusive a sua própria vida. Tudo colocar diante de Deus. Tudo. É o seu tudo pelo tudo de Deus. O material é o mínimo que você pode dar para Deus, ainda que seja tudo. O que Ele quer, acima de tudo, é a sua vida. Ele quer tê-la nas mãos. Ele quer ter você nas mãos. Como? Só existe um jeito dele ter você nas mãos: quando você abre a sua vida, rasga a sua alma e permite que o Espírito dele venha descer sobre você e habitar dentro de você. Nunca mais você será a mesma criatura. E esse é o segredo nosso, o Espírito de Deus. Enquanto você não receber o Espírito de Deus, você vai penar. A sua fé vai ser meio lá, meio cá. Você vai ser instável. Vai ser um Jacó na vida. Pode ter sucesso econômico, pode ter sucesso familiar, mas dentro de você vai haver sempre o espírito do medo, da dúvida, da incerteza, da insegurança. Você vai fazer as coisas, mas não com aquela convicção, não. Quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, ela sabe em quem tem crido, ela se lança de corpo, alma e espírito, não movido pela opinião alheia, mas movido pela sua própria fé, pela própria voz do Espírito de Deus dentro dela. As pessoas vão dizer para você: você é louco, você é maluco, como que você vai fazer uma coisa dessa? Mas quando você tem o Espírito de Deus, você toma uma decisão na fé, racional, inteligente, convicta, segura, e só você sabe que vai conquistar. Deus quer fazer isso com você, minha amiga, meu amigo. Não interessa quem você é, ou o que você fez ou deixou de fazer. Deus quer toda a sua vida, porque como Ele é justo, primeiro, antes dele pedir toda a sua vida, Ele deu toda a vida dele para você. Primeiro Ele se deu. Diz o texto sagrado, lá em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que ofereceu, sacrificou seu único filho, para que aquele que nele crê, venha ter a vida eterna. Então quando Jesus veio, não foi para instituir uma religião, uma nova religião, não, Jesus veio trazer fé. Fé é vida. Jesus veio trazer vida. Vida é fé, mas fé inteligente, racional. Você sabe onde pisa, você sabe onde quer chegar, você sabe decidir a sua vida, você sabe escolher, porque você é dirigido pelo Espírito da vida, que é o Espírito de Deus. Isso não é religião, minha amiga, meu amigo. Isso contraria completamente a religião, porque a religião é um antro de obrigações, de imposições, disso e daquilo e aquilo outro. Aqui na Igreja Universal do Reino de Deus, é proibido proibir. Nós ensinamos a palavra, e você que toma a decisão. Se você quiser seguir o ensinamento, você será bem-aventurado. Se você não quiser seguir, você será mal-aventurado. Essa é a realidade. Você não é obrigado a isso, aquilo ou aquilo outro.
você não é obrigado a sacrificar. Sacrifica aquele que tem fé para isso, aquele que foi agraciado pelo Espírito Santo para fazer o sacrifício. Isso é uma questão pessoal, individual. E quem não tem essa fé, não pode criticar quem tem a fé. E quem tem essa fé, não pode criticar quem não a tem. Porque isso é uma dádiva do Espírito Santo. O Espírito Santo é que dá a fé. O Espírito Santo é quem convence. O Espírito Santo que faz a obra. Então, nós não podemos condenar os que têm, nem os que têm condenar aqueles que não têm. Cada um siga a sua própria fé. Siga a sua própria fé. Essa é a fé que salva, que livra, que liberta. Mas não se esqueça, ela é sacrificial. Se não for sacrificial, não é fé. Porque Jesus é quem disse. Olha só, o primeiro texto: se alguém vier a mim e não aborrecer, quer dizer, não sacrificar o seu pai, quer dizer, abrir mão do primeiro amor para o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, etc, etc, não pode ser meu discípulo. O último versículo diz aí, voltemos ao último versículo: assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Amém, pessoal? É o contexto que nós falamos. Ou dá ou desce. Ou você dá a sua vida e sobe, ou você não dá e desce. Você que decide. É o que Jesus falou. Em outras palavras, na linguagem dele: quem não renuncia a tudo, quer dizer, dá tudo, toda a sua vida, não pode me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem não sacrifica toda a sua vida não pode ser meu discípulo. Meu casamento, sabe por que o nosso casamento funciona? Porque há sacrifícios de parte a parte. Quando eu entreguei minha vida para ela, e ela se entregou para mim, então nós começamos, nos primeiros tempos, nós aprendemos a sacrificar, um pelo outro. Então nós sacrificamos, nós fazemos isso todo dia. Nós sacrificamos um pelo outro. Aquilo que eu queria, que eu gosto, e que ela não gosta, então eu passo para ela, eu dou a ela. Eu aguento, eu tolero. Eu abro mão do meu gosto para satisfazer a vontade dela. Ela abre mão do gosto dela para satisfazer o meu gosto. Isso é sacrifício, ou não é? Então, casamento é isso. Você tem que viver nesse trabalho sacrificial todo santo dia. Isso que é casamento. Se você ama, você está disposto a sacrificar. Se você não ama, você não está disposto a sacrificar. E a mesma coisa é a fé. Se você crê que Ele, o Todo-Poderoso, é contigo, então você sacrifica, porque você sabe que você vai arrebentar, porque Ele não vai deixar faltar. Ele não falha na sua palavra.